Já parou para pensar em quantas pessoas nesse exato momento estão destruindo a sua própria vida? Nesse exato momento, em algum lugar do mundo tem alguém dando o último suspiro de vida. É bem provável que se você não estivesse aqui e não conhecesse a verdade que você conhece, poderia ser o seu caso. Existem aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo. E dessas 8 bilhões de pessoas, menos de 1 bilhão, bem menos de 1 bilhão, conhece o Deus que você conhece. Dentro desse 1 bilhão, pouco mais de 21 milhões professam a mesma fé que você, são adventistas do sétimo dia. Quantos adventistas agora mesmo estão perdendo a própria vida? Eu não quero chegar aqui igual um trator e trazer toda essa avalanche para cima de você, mas eu quero que você pense nisso. O que estaria acontecendo com você que está em casa, se você não conhecesse a verdade que você conhece? Onde você estaria? É bem possível que pessoas que você conhece esteja passando por uma situação bem difícil agora mesmo. De quem é a culpa disso tudo? Onde está Deus quando crianças inocentes morrem? O livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. O apóstolo Pedro diz o seguinte, 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Satanás busca atrapalhar as nossas vidas a todo momento. Ou você acha que é plano de Deus um casamento que começou tão perfeito como num conto de fadas, e depois de 7, 8, 12 anos ser desfeito de uma hora para outra? Por um momento, a vida de Pedro era exatamente isso aqui que ele estava falando. Em um episódio de sua vida, Pedro viveu isso que está acontecendo aqui. Ele sentiu Satanás ao redor dele, querendo devorar para destruí-lo. Todas as coisas que acontecem, que destroem, que matam e que furta sua vida ou sua felicidade, não procede das mãos de Deus. O próprio Jesus afirmou que a missão do diabo é matar, roubar e destruir. Esse é o propósito dele. Mas quando Pedro está falando que o diabo está ao derredor como um leão rugindo, querendo devorar alguém, provavelmente ele estava se lembrando de um episódio que aconteceu na vida dele. E eu queria que você acompanhasse lá em Mateus 26, por gentileza. 26, 31, Mateus 26, 31. Esse era o episódio, a cena que estava acontecendo, provavelmente que estava passando na cabeça de Pedro quando ele escreveu esse texto aqui. O que está acontecendo aqui em Mateus 26, 31? O texto diz o seguinte: então Jesus lhes disse, esta noite todos vocês se escandalizarão comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, tinha que ser Pedro, né? Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás quantas vezes? 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Por algum tempo na minha vida, eu pensava que essa fala aqui tinha sido unicamente de Pedro. Somente Pedro tinha falado que não ia negar a Jesus. Mas o texto deixa claro que todos os outros apóstolos disseram a mesma coisa.
o que me dá a entender, olhando o resto da história nos 3 evangelhos, de que os discípulos, assim como Pedro, tiveram a mesma percepção, a mesma reação e o mesmo comportamento naqueles 3 dias. Muita coisa aconteceu naqueles 3 dias, muita coisa. E um dos momentos mais marcantes desse final de semana recheado, foi o momento, a hora em que o próprio Jesus avisou a Pedro sobre o que ele estaria fazendo algumas horas adiante. Isso que Jesus estava dizendo a Pedro aqui não era algo que ia acontecer com 1 ano, 10 anos ou 1000 anos. Iria acontecer poucas horas, naquele mesmo dia, naquela mesma noite. Jesus disse: o pastor vai ser ferido, as ovelhas vão ser dispersas. E Pedro se levantou impetuosamente e disse: de forma nenhuma, Senhor, ainda que tu sejas um tropeço para mim, para os outros, para mim não serás, eu morrerei contigo. E Jesus olha para Pedro e diz: não é bem assim não, Pedro. Ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Nos versos que nós lemos, Jesus tinha acabado de instituir a Santa Ceia, a refeição noturna mais importante do cristianismo. Era a noite do dia 14 do mês de Nisan do calendário hebraico, e era Páscoa, e o cordeiro pascal já tinha sido imolado, e ali tudo apontava para Jesus. E Cristo, depois de ter participado daquela ceia com os discípulos, a gente pode olhar os capítulos 13, 14, 15 e 16 de João, onde Jesus, com uma voz embargada, com muita paixão na voz, começa a dar as últimas instruções para os apóstolos, começa a falar as últimas orientações para o seu pequeno rebanho, para a sua pequena igreja. E depois que Jesus fala tudo aquilo, eu fico imaginando a história. Chega então a hora em que Pedro diz: não, Senhor, eu não te negarei. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, tome bastante cuidado, porque eu afirmo a você, que ainda hoje, você vai me negar 3 vezes. Satanás estava agindo por trás, estava pelos bastidores querendo acabar com o ministério de Pedro. Satanás não queria apenas destruir a vida de Pedro, ele queria destruir a igreja de Cristo, queria destruir a vida dos outros 11 que estavam ali naquela sala. Já tinha conseguido atrapalhar o ministério de Cristo na vida de Judas, já tinha atrapalhado a vida de muitas pessoas, e agora Satanás estava ali tentando destruir a vida de Pedro, aquele que seria o apóstolo mais eminente da igreja de Cristo. O que Satanás fez, eu vou apresentar para vocês agora de forma didática, em 3 pontos, simples e objetivos. Eu vou usar a letra D de diabo, para apresentar para vocês quais são as 3 coisas que Satanás faz, para tentar destruir o plano de Deus na sua vida. No texto, nós lemos, a primeira coisa que Cristo diz é assim, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Você percebe que a fala de Jesus é na verdade um aviso? Cristo não está dando um conselho, Cristo está avisando, é um alerta. Ele acende a lâmpada vermelha e é como se, em outras palavras, ele estivesse dizendo: Pedro, preste atenção, você e todos os outros, o que eu vou dizer agora é muito sério, preste bastante atenção. Todas as vezes, queridos, que alguma coisa ruim está para acontecer, Deus manda um alerta. Você lembra, por exemplo, da história do dilúvio? Lembra, por exemplo, de Sodoma e Gomorra? O que falar então de Pilatos, que recebeu uma orientação da sua própria esposa, que passou a noite todinha sonhando com um Messias, e foi lá e disse: Pilatos, não se envolva com a causa desse homem, porque ele é justo. Deus mandou um recado dos céus para Pilatos, para que ele não cometesse aquela injustiça. Todas as vezes, querido jovem, você que está em casa, todas as vezes que algo de ruim está para acontecer, Deus manda um alerta. E talvez Deus tenha mandado vir aqui hoje para dar um alerta a você. Qual é a primeira coisa? Os avisos de Deus são para nos manter alerta. E Jesus manda um recado para Pedro, alertando ele do que estava para acontecer. Fique tranquilo, Pedro, mas tome cuidado. O problema
é que nem sempre eu e você nos lembramos dos alertas de Jesus. Nem sempre a gente se lembra dos alertas de Deus. Está lembrado lá de Eva? Não coma dessa árvore, Eva. Nem você e nem Adão. Começou a se distrair, começou a olhar uma ou outra coisa, de repente estava diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás já estava ali e começou a conversar com Eva. A primeira estratégia do diabo, com a letra D, é distração. Satanás vai lhe distrair. E essa é a época da distração, é verdade. Tudo é para distrair, tudo. Tudo é para passar o tempo. Vamos descansar um pouco, vamos passar o tempo, vamos distrair a mente. Vamos cantar um pouco para distrair. A empresa brasileira de comunicação mostrou em uma reportagem que existem aproximadamente 450 milhões de usuários registrados no Free Fire. 450 milhões. Por dia, são mais de 60 milhões de usuários ativos. Ativo, o que está agora nesse momento. Aproximadamente aí uma média de 60 milhões no globo todo. Sem contar aqueles que entram esporadicamente. Entra hoje, não entra amanhã, dia sim, dia não. Em junho de 2018, eu estou falando aqui coisa de 2 anos atrás, certamente o número já está bem maior. O Instagram já contava com mais de 1 bilhão de perfis ativos na sua rede. A mesma quantidade de cristãos no mundo. E mais de 500 milhões de usuários usam o Instagram todos os dias. Hoje, só hoje, 500 milhões no mundo todo já deram uma curtida, um coraçãozinho em alguma foto ou assistiram alguma live. 71% dos usuários do Instagram têm menos de 35 anos. Eu poderia falar várias coisas aqui, trazer vários números. Esta é a geração, é a garotada distraída. É a geração que está se distraindo. Hoje em dia tudo é distração. O TikTok nunca ganhou tanta visibilidade quanto na pandemia. Porque isolado precisa distrair a mente. E nada melhor do que vídeos curtos, jogando muitas e muitas informações por dia na sua cabeça e trazendo informação. Coisas até úteis, mas coisas engraçadas e coisas que você não vai usar nunca na sua vida. Mas está ali bilhões e bilhões de vídeos por dia. É só subir a timeline, é só subir. Um movimento simples, informação vai subindo e o tempo vai passando e o tempo vai passando. Quem aqui nunca pegou o celular para olhar a hora, olhou notificação, entrou no Facebook, mandou mensagem, curtiu outra, fez tudo e depois largou o celular e não olhou a hora? Se lembra de olhar a hora, pega o celular, vê outra notificação e começa tudo de novo. É a garotada distraída. Eu não estou condenando a internet. Não estou falando mal do celular. Não estou metendo negócio aqui, tá? Não estou descendo sarrafo nas coisas. O problema é a distração. E quando o assunto é distração, até as coisas boas podem nos distrair. Quer um detalhe disso? Às vezes nós nos distraímos com coisas que estão ligadas diretamente com a nossa religiosidade. Estou envolvido em programa, Clube Desbravador, Ministério Jovem, sou líder de pequeno grupo, prego, canto, fui nomeado para 4 departamentos dentro da igreja, estou viajando, só usando o exemplo, tá? Estou viajando para cantar com o meu vocal, estou pregando, estou fazendo isso, fui dar estudo bíblico, de noite Santa Ceia, vai ter batismo e não sei o que, tá ali pegando fogo, é aquele crente canela de brasa que se encostar nele sobe fogo do altar, está envolvido em tudo dentro da igreja, mas está distraído. É coisa boa, mas está distraído também. O distraído em si não é aquele que está parado.
Não é aquele que não está se importando com nada. Qualquer coisa que tire a sua visão do foco, qualquer coisa que lhe atrapalhe de chegar no seu objetivo, é uma distração. E qualquer jovem que está aqui nessa tarde, ou está em casa me acompanhando, se você perdeu o foco, é provável que você seja um distraído. Ei, onde é que está a sua atenção? Estou querendo chamar a sua atenção. Primeira estratégia de Satanás, vai distrair. Foi assim que ele fez com Pedro. Distraiu Pedro. Jesus já tinha falado várias vezes para Pedro: importa que o Filho do Homem desça para Jerusalém, e lá será entregue nas mãos dos principais, e será morto, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus repetiu isso várias e várias vezes, mas na hora que Jesus diz assim, vai acontecer, Pedro, distraído, diz: não, mestre, de jeito nenhum, não é isso que vai acontecer, eu morrerei pelo Senhor. E Jesus chega agora com um alerta e diz: Pedro, não é bem assim, Pedro. Estou te dando um alerta, Pedro. Presta atenção, Pedro. Abre os olhos, Pedro. Olha onde tu está pisando, Pedro. Você está muito distraído. Perdeu o foco, Pedro. Eu não perdi o foco não, eu sei para o que eu vim, eu sei o que eu tenho que fazer. E você, Pedro, está pensando o que, Pedro? Está pensando que eu vim para fundar um reino aqui nesse mundo, um reino palpável, tangível? Não, Pedro, o meu reino não é desse mundo, o meu reino não tem nada a ver com pecado. Presta atenção, Pedro, mantenha atenção, Pedro, não fica distraído, Pedro. Segundo ponto que Satanás vai fazer, qual é o primeiro? Qual é? Distração. Segundo, ele vai lhe dispersar. A segunda coisa que Satanás faz é dispersar você das outras pessoas. Foi assim que ele fez com os apóstolos, espalhou. Cada um correu para um lugar. Logo após ele distrair, tirou sua atenção, ele vai levar você para um lugar perigoso, onde você vai ficar sozinho. E é aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Quando nós estamos sozinhos, nós somos mais vulneráveis de ser atacados. Eu não sei quantos de vocês já assistiram a algum documentário dos animais na África. Como é que os leões fazem para se alimentar? Ele chega assim no meio do bando, vai no meio do bando. Tem um bando lá, ele em cima. É assim que ele faz? Sempre tem um que fica atrás, né? Sempre tem um mais doentinho que está andando devagar. Está disperso, está longe do grupo, se distraiu. O mato aqui parece que é mais verde. O leão vai lá. Percebe que os escândalos de dentro da igreja, eu estou falando isso porque nós somos de casa e a gente sabe muito bem. Você já percebeu que os escândalos de dentro da igreja, todos eles, os pecados que deixam a gente mais chocados, são aqueles que acontecem no escondidinho. Ninguém viu. Ninguém está vendo, na calada da noite, na surdina. Ninguém está vendo, está longe de todo mundo. Você sabe qual é o momento mais bonito que eu acho assim, da juventude da igreja? É quando a gente está num acampamento. É um arraial de santo, louvado seja Deus. Todo mundo ali está se policiando, né? Ninguém fala nenhum palavrão. E no dia de sábado, no acampamento, só se escuta hino, ô glória! Quem é doido dormir no sábado à tarde, num acampamento? Para acordar com a cara fazendo propaganda para Colgate, para Palmolive, seja lá o que for. Cedo de manhã no acampamento, o que é que acontece? Todo mundo está dormindo? Está acordado como um crente, com a Bíblia ali do lado e canta. De noite, culto de novo. Ô povo para gostar de culto. De manhã se acorda cedo para culto, corre o dia todinho, toma banho, leva sol, se enfada, joga bola, faz de tudo. De noite está no culto e é jovem. E a gente é assim mesmo. E a gente está ali na alegria, porque a gente tem muita energia para colocar para fora. Mas quando tudo acaba, a gente volta para casa e fica disperso. E é aí que Satanás ataca.
A gente não tem um ancião, não tem um pastor, não tem um líder de jovem olhando a gente. Nós não temos nossos amigos do nosso lado. Estamos sozinhos. As fornicações, os vídeos pornô, a masturbação, as drogas, tudo isso quando não tem ninguém olhando. O número de usuários de droga, queridos, que usam escondido é tão equivalente quanto aqueles que a gente sabe. Quando os olhos dos outros não nos veem, quais são as sugestões que o diabo lhe apresenta? Vai, é só um clique, é só uma mensagem, dá só uma olhadinha, não custa nada, tem ninguém vendo. Afinal de contas, você é um jovem moderno, você precisa saber de tudo. Lucas capítulo 22, verso 31. Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, presta atenção, Pedro. Satanás reclamou você para peneirar como trigo. Satanás está querendo pegar você aí, Pedro, para sacudir mesmo. Mas ele não vai balançar devagar não, ele vai sacudir, ele vai balançar, vai abalar a estrutura. Satanás está querendo te peneirar como se faz com trigo, Pedro. Mas a resposta de Jesus no verso 32 é: eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, pois, quando te converteres, volta, Pedro, e fortalece os teus irmãos. Satanás tinha um plano para destruir a vida de Pedro. Satanás tinha um plano para destruir os discípulos, a igreja de Jesus. Ele foi lá, distraiu todos, dispersou todos, mas Jesus disse: eu, Pedro, tenho um plano melhor para a sua vida. Eu, quando voltar, quando eu ressuscitar, eu quero que você volte, não desfaleça, e você volte e anime a fé dos seus irmãos. Jesus, queridos irmãos, sempre tem um plano melhor para as nossas vidas. Quando Satanás chega e nos distrai, nos dispersa, Jesus então se apresenta, e agora ele traz para nós algumas coisas que vai nos ajudar a vencer as 3 estratégias do inimigo. Eu, porém, roguei por você. Eu roguei por você. Em João capítulo 15, a oração sacerdotal universal de Jesus não foi apenas pela igreja dos 11, mas foi por todos os crentes que em todas as eras, em todas as épocas posteriores, as que viriam, as que foram, as que ainda viriam, Jesus orou por todas, dizendo: eu quero, Senhor, que o Senhor os guarde. Eles estão no mundo, mas não são do mundo porque eles são meus. Você pertence a Jesus. Querido jovem, minha querida amiga, você que está em casa me acompanhando nessa tarde, deixa eu dizer uma coisa ao seu coração. Talvez Satanás já tenha lhe distraído com muita coisa, talvez Satanás já tenha tentado destruir a sua vida de várias formas, e é bem provável que você já esteja disperso, mas Cristo se apresenta nessa tarde para você, com a solução para a sua vida. Jesus Cristo tem um plano bem maior e mais poderoso para cada um de nós. Diga amém, igreja. Os planos de Jesus são muito mais poderosos, e eu vou apresentar ele para vocês em 3 formas didáticas também, para você se lembrar, para você levar para casa. Contra os 3 Ds do diabo, existem 3 As de Jesus. O primeiro A de Jesus é a atenção. Quando você está distraído, Jesus chama a sua atenção: filho meu, presta atenção. Querido jovem, presta atenção. Não faça isso. Ele traz um orador, traz um grupo, traz um vocal, traz um pastor, e no meio do sermão ele fala exatamente aquilo que você precisa ouvir, e você sabe que Deus está falando com você. Querido jovem, pelo amor de Deus, pelo amor da sua vida, quando você ouvir Deus falando com você, preste atenção. É Jesus chamando a sua atenção para dizer assim: meu filho, não fique distraído, eu estou chamando a sua atenção, preste atenção, olha o abismo. O segundo A de Jesus, é a atração. Quando todo mundo está disperso, Jesus então atrai. Depois que Jesus ressuscitou, os apóstolos estavam todos dispersos, e Pedro se levantou num dia de manhã e disse: eu vou pescar. Pedro estava tão disperso que esqueceu o ministério, queria voltar à profissão antiga: eu vou pescar.
Aí lá foi João também com ele, foi mais outro, e foi outro, e lá estavam os discípulos. Os homens que deveriam ser os pastores da igreja agora tinham voltado para a profissão antiga. O texto diz que Jesus apareceu na margem do lago naquela manhã e perguntou a eles: vocês têm peixe aí? João percebeu que era Jesus e disse: Pedro, é Jesus. E Pedro então se lança nas águas. Pedro se joga nas águas. E talvez aquelas sejam as braçadas mais fortes da vida de Pedro. Talvez Pedro nunca nadou com tanta força como ele nadou naquele dia. Porque era o mestre que estava chamando. Era Jesus que estava atraindo ele. Quando o diabo te dispersa, Jesus vai te atrair. E era isso que Jesus estava fazendo com Pedro naquele momento. Jesus está atraindo você nessa tarde. Está chamando você de volta. Filho meu, eu estou aqui. Quando ele te atrai, então ele apresenta o terceiro A. É o A do amor. E no livro de Jeremias, capítulo 31, verso 3, diz assim: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo a Jeremias: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Satanás vai te distrair, vai te dispersar, mas Jesus vai te chamar a atenção, vai te atrair e vai te amar. Está faltando uma coisa, não está? O que está faltando? Está faltando o terceiro D, não é? Foi de propósito. O último D de Satanás é destruir. Depois que ele lhe distrai, dispersa, então ele destrói. Eu deixei isso aqui por último, porque louvado seja Deus, com nenhum de nós aqui, nem com você que está em casa, ainda aconteceu esse terceiro D. Ninguém ainda foi destruído, diga amém. Amém. É bem provável que você esteja distraído, pode ser. Pode ser que aqui agora na igreja tenha alguém distraído. Jesus está falando, mas está distraído e está disperso. Próximo passo é a destruição. Mas Cristo então se apresenta antes da destruição. Chama a tua atenção, te atrai e te ama. Ainda dá tempo de ouvir a voz de Jesus. Os meninos vão cantar. E depois eu volto aqui para fazer um apelo. E ao contrário do que vocês pensem, com apelo para adventista é muito mais difícil. É muito mais difícil. Porque você já sabe de tudo. Então eu vou chover no molhado. Mas eu não quero, obviamente, o apelo que eu faço não é só eu. Aliás, o apelo quem faz não sou eu. Nem sou eu. É o Espírito Santo. Então eu quero agora pedir uma coisa a você. Se Jesus já chamou a sua atenção e ele te atraiu, sinta o amor dele agora. Sinta, permita. Ah, poxa, Kevin, mas como é que eu posso sentir o amor de Deus na minha vida? Olha, eu não sei como é que você vai sentir, eu sei como eu posso sentir, porque isso é uma experiência pessoal. Eu posso sentir o amor de Deus por mim. Você consegue sentir também? Permita. Abra seu coração. Diga a Ele que você o ama, porque Ele sabe que você ama. Jesus sabia que Pedro o amava. Deixa que o amor de Deus agora invada seu coração enquanto os meninos cantarem. Tome essa decisão aí mesmo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Estou tentando
descrever o que vai no coração, sentimentos que estão dentro de mim, frases soltas pra contar, tanta coisa pra dizer, conversar sem me importar com o porquê. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Oh, 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 Teu silêncio, tua voz são as pausas musicais da canção que ecoa dentro de mim. O meu grito transbordou no sorriso a gratidão, tempestade que me ensina a ouvir. basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Venha a nós o vosso reino, seja feito o teu querer, nessa terra e também no céu. Que eu vença ao ser tentado, nos livrai de todo o mal. Teu é o reino para sempre, amém. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Quero estar ligado a ti. Oi. O bom disso tudo é que a gente ainda tem tempo de voltar para Jesus. Dá tempo ainda. Dá tempo. Dá tempo. Porque Jesus te ama. Mais do que tudo.
mais do que tudo, Ele te ama. Se Satanás te distrair, ele vai fazer em seguida o quê? Vai dispersar para por fim. Mas Cristo então apresenta o quê? Ele chama e depois ele, para então apresentar o seu. Depois você entender a equação, qual dos dois lados aí da equação você quer estar? Você que está em casa, qual dos dois lados você quer estar? Você quer ser disperso pelo inimigo ou você quer ser atraído por Jesus? Você quer ser destruído por Satanás ou você quer ser amado por Ele? A decisão está agora na sua mão. A decisão está na sua mão. Querido jovem, do que vale a pena todo esse tempo? Tudo isso. E no final das contas ser destruído? Eu não quero isso. Eu sei que eu sou falho, eu tenho falhas, eu sou pecador. Mas eu não quero não. Eu quero prestar atenção no caminho. Eu quero olhar, eu vou cair, eu sei que eu vou cair, eu vou tropeçar, mas eu quero olhar para o caminho. E mesmo que eu caia, Jesus está ali com o braço pronto para me estender e me resgatar. Há algum jovem aqui assim, que assim como eu, quer dizer isso para Jesus? Deixa eu ver a mão. Você está assumindo esse compromisso, não é comigo não, tá? Não é comigo. Primeiro, você está assumindo esse compromisso com Deus. Segundo, com você mesmo. Você não quer ser destruído, quer? Quer? Deixe Cristo chamar a sua atenção. E Ele já te chamou. Deixe Cristo te atrair. E sinta o amor de Jesus na sua vida. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, porque Tu és o nosso Deus, um Deus de amor. A gente pode te chamar de Pai. Abba, Pai, nosso Paizinho. A gente está andando meio disperso nesse mundo, Senhor. Nós estamos nos distraindo com muita coisa. Mas obrigado porque o Senhor chama a nossa atenção. O Senhor nos atrai e nos mostra o Teu amor. Nessa tarde tomamos um compromisso com os céus, contigo, de que mesmo que a gente tropece, mesmo que a gente caia, a gente vai continuar prestando atenção na cruz. A gente vai continuar olhando para frente. A gente vai continuar olhando para Jesus, porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Nos dê uma semana de paz na Tua companhia. É a nossa oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Abençoe a pessoa que está do seu lado nesse momento, dando feliz semana. Desejo muita bênção, muita luz, muita paz. Tá? Abençoe mesmo a pessoa que está do seu lado.